Aprender mais, né? Apesar de que a hora que eu cheguei já tinha começado, né? Não. A gente trocou ideias para poder esperar mais pessoas. Aí a gente foi falando. Estavam os dois falando, haviam 3. Aí eu entrei na conversa. Ele chegou aqui por detrás mansinho e continuou mansinho. Agora tu tá. Representa. Sou Jairo. Jairo. Sou amigo ídolo. Amigo. E estamos juntos aí, porque deve Reduziu. Não quis falar muito. Mas já o fato de estar para Delvia já é muito bom. E tu? Eu me chamo Rosilene. Rosilene. Faço minha irmã, tenho 41 anos. Aí moro aqui no fundo, né? Aqui na casa do pastor. Tenho 3 filhas. Convivo com um rapaz há 2 anos. Vivo na luta aí, tentando para ver se vai em frente, né? Vai em frente. Que eu tô com minha vida estabilizando. Vida arrasada, nas mãos de Deus, né? Vou vendo aí o que dá, né? Vamos tirar esse termo arrasada? Vamos dizer assim, é uma vida que está sendo estabilizada. Não está estabilizada, está se estabilizando. É igual a dela. Então, se falar arrasada, parece que puxa mais, né? Com certeza. Então, vamos... Uma passagem. Vamos falar diferente. Mora 2 no Piauí, tem uma aqui, que foi usuária de droga também. Só o fato de você estar aqui, conversando e falando do assunto, já não tem mais arraso. Você já tem uma vitória. Já tem uma vitória. E você esqueceu dessa parte. Então não tem esse arraso aí. Corta ele, seu vocabulário, começa 2014 melhor. Com certeza. 2014, né? Porque as coisas ruins sempre vão acontecer. Na vida de todos. De todos. Mas elas são um teste para ver quem nós somos verdadeiros. E o que nós conseguimos fazer. Porque as quedas que vêm aparentes, elas só dão suporte para mostrar nossa força. Porque aqueles que caem dependem da gente. A realidade é essa. E por que eles dependem da gente? Porque eles são errados só? Não, porque nós somos fortes. É esse lado aí que a gente está esquecendo. É a nossa força e a nossa busca que faz com que ele tenha a ideia de formar isso aqui, ele tem a ideia de querer ajudar pessoas, ele tem a ideia de cuidar dessas pessoas, porque ele é um só. Mas será que ele vai se tornar sozinho? Não, ele está agrupando pessoas para ser maior, buscando força. E vocês estão daqui, não está arrasado não. Aqui é seu Antônio, vai, seu Antônio. A minha história é muito complicada. Não foi complicada não. Resume aí, fala só das coisas boas. Eu chamo Antônio Bernardo, sou filho de São Joaquim, ele vai aí. Sou moço pobre, mas tenho dignidade de caráter. Isso é bom. Não casei, sou meio assistente social, que é uma coisa que eu gosto, sem visar dinheiro, sem visar política, sem visar religião. Ajudo essas criançadas. Tenho uma casa minha, acolho moleque de rua, drogado, dou muito apoio, tenho passado muita decepção, mas eu não desanimo. Essa é a sorte isso deles. Que me faz eu viver 81 anos, senhora. E a minha vida não foi uma vida fácil, eles sabem. Mas, graças a Deus, com a minha força de vontade, eu superei tudo. Então, agora és tu. Entanto. Vai, fala. Agora é tua vez, depois é ele. Vai, não, depois é ele. Agora és tu, vai. Meu nome é Nelson Pereira Lima, tenho 43 anos. E a gente estamos aí. Não, tá que nem ele. Isso é cópia. Isso é cópia. Pô, você falou que queria fazer alguma coisa e ficou um resumo muito sem graça. Eu sou igual aí que você quer fazer um vídeo, tal, você está aqui para fazer um vídeo para nós, ajudar a obra aqui. Então, hoje a gente veio aqui, que o Sr. Antônio convidou a gente Eu para ajudar a fazer a divulgação, né? O Sr. Antônio está na batalha,
sempre esteve aí na batalha, na cultura, ajudando muita gente, desde pequeno ele ajuda muita gente. E a gente estamos aqui hoje junto com o senhor Luiz Carlos, né? Não, É Luiz Carlos. Que aqui ele está fazendo a reunião, que é tudo, como quem diz, o idealizador é ele, é Luiz Carlos, que ele está fazendo a reunião aqui para ajudar a conscientizar um pouco o povo, para tirar um pouco o mal que a droga traz na vida das pessoas, né? Eu sou o Luiz Carlos Araújo, né, o presidente da CTA, né, Centro de Tratamento de Alcoolismo, né, e Dependente Químico, né. Agora em abril vai fazer um ano dessa entidade, né, sem fins lucrativos. Estamos aqui contando com a colaboração de todos vocês, né, os voluntários, as pessoas que têm um coração bom, que está engajado nessa obra, né. Essa obra não é minha, é de Deus, é uma obra divina, né, para resgatar a pessoa do vício, né, do álcool que destrói famílias, das drogas, que acontece morte, suicídio. Um dos principais índices dessa droga que ela vem acontecendo é suicidar. A pessoa chega até no suicídio, hoje que não aguenta mais viver sem ajuda. Então nós temos que ajudar as pessoas, porque ela sozinha não consegue, às vezes, se levantar. Temos muitas experiências, muitos amigos, muitos depoimentos que vê que a pessoa, se não tivesse um telefonema, uma voz, uma ligação, um apoio, a pessoa estaria lá no fundo do poço, como eu tenho visto. Até tem um testemunho aqui, depois eu quero que ele, se ele puder falar sobre isso, ele vai falar. O nosso amigo aqui, o Jairo, que é um nosso integrante aqui do grupo que participa conosco aqui. Então eu já passo a palavra para vocês se apresentar cada um, né, nessa reunião, né, que nós começamos hoje, né, que vai ser a palestra do senhor Antônio Bernardes, né, em seguida, né. Então eu passo a palavra para... Eu sou Jairo, eu fui dependente químico, alcoólatra, morador de rua, e hoje me encontro muito feliz de estar participando desse grupo e pretendo ajudar também, porque eu tenho uma vasta experiência em recuperação, em trabalho de desintoxicação também, porque eu estudei medicina alternativa e pretendo aplicar os meus conhecimentos em cima dessa obra. E é só isso. Bem, eu sou Maria Auxiliadora, tenho 53 anos, sou servo de Deus há 20, tenho 3 filhos, os 2 primeiros foram, porque em nome de Jesus já são libertos, e o caçula é pastor lá em Ribeirão, e eu frequento às vezes aqui o lugar que o pastor Luiz faz, né, a reunião, ajudo ele em alguma coisa, né, e eu estou participando desse grupo para aprender mais e para poder também ajudar, né, as pessoas que passar por aqui e necessitar, fazer a obra por completo, né. Eu ensinei. Mas é difícil no tempo de hoje, onde as pessoas não respeitam. E o nome senhora parece que é uma praga, não é respeito. Porque antigamente as mocinhas eram chamadas de senhoritas e não era feio. Você olhava para cima, ela era mais velha do que você ou mais velha do que você. Era senhorita. E as mais velhas eram senhoras, indiferente de ser, eu não sei. Eram senhoras. E ninguém achava ruim por isso. Então isso fazia com que essas outras coisas que sempre existiram no mundo e que não era divulgado, e não era do conhecimento público, tivesse menos acesso. Às vezes quem mais usava eram os mais ricos, porque eles podiam ir para fora e pegar essas coisas. Hoje não, hoje tem facilidade de compra, tem facilidade de plantio, um monte de coisa. E os pais estão sem força e querendo ser jovens. Justamente. Quer usar roupinha curta, quer dançar mais não sei o quê. E, como todo mundo falou, eles não ensinam para buscar dos filhos também.
todo mundo aqui falou dos filhos, mas esqueceram que os pais também têm erros. E quando eles não dão o exemplo, fica difícil cobrar. Né? Porque a gente dando o exemplo já é difícil. E quando você não dá e depois diz assim, eu vou te bater, e os nomes são bem diferentes, né? Eu vou te bater, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque você não está me atendendo. Mas eles ficam bêbados. Isso tanto faz homem como mulher, principalmente as mulheres. São casados, não são amigados, não. São casados legitimamente, com cerimônia, com tudo. Mas a família, o agregado da família é errado. Os meninos vão crescendo vendo aquilo. Tem casa boa, tem cama boa, tem roupa, tem emprego, mas não tem moral. Não é assim que o senhor fala? Não tem moral. Então aí você quer corrigir seu filho, ele ri na sua cara e fala uma bobagem que você não gostaria de ouvir. E aí você quer repreender, quer bater, não pode. Você não deu para receber. Tem autoridade. Né? Então, nós aqui falamos sempre dos pais que fizeram pelos seus filhos que aparentemente se perderam. Eu estou falando dos pais que são perdidos e querem que seus filhos sejam de isso êxito, mesmo, senhora. né? Então tem as duas partes. E não precisa de dinheiro para ser errado e nem ser certo. É a tendência da pessoa. Porque a pessoa pode nascer no meio errado e ser certo. E pode ser certo e estar no meio errado. Isso tanto faz. Mas depende dela. Depende dela. Aí você diz, mas eu não tinha força e aí eu não consegui. Tem esse negócio de força. Mas tem aquele nascimento. Às vezes a família toda, que é o lado religioso. A família toda é perdida. Nasce um homem ou uma mulher, não importa. Ele não é. Alguém já se perguntou por quê? Vamos dar o exemplo de uma mulher que é mais difícil lidar com a mulher. Por que aquela mulher mocinha continua com sua virgindade no meio de família, de primos, irmãos, pais que são traficantes, que matam, e ela pura, e nada acontece com ela? Alguém já se perguntou? São os nossos anjos da guarda. E a misericórdia divina que traz com que uma pessoa chegue ao lar trazendo a alegria que ninguém tem. Pode fazer a diferença naquela família. Exato. Então, ela resguarda tudo. E se a polícia quiser levar, ela vai. Só que ela não entra no camburão. As pessoas não conseguem jogá-la dentro do camburão. Ela é iluminada. E ela passa a iluminar todos. E ela iluminando a todos, ela não salva todos. Mas alguns ela carrega para si. E não precisa mudar de lugar. Não precisa mudar de comunidade. Não precisa ser formado e não precisa ter dinheiro. Precisa ter a fé interior. Porque a de Deus está conosco. Mas se ela não tiver a interior, e às vezes ela nem sabe, ela é tão privilegiada que ela já nasce pura para salvar as pessoas. Essa é a misericórdia divina. E a gente diz assim, por que aquela pessoa tão boa está no meio daquela papagaiada? Como é que acontece? Não, é porque ela não é filha, não, foi adotada. Não é. Ela é legítima. É o trabalho todo. Exatamente. É o trabalho dele por salvação. Porque nós, vocês que trabalham com o problema, vocês não vão conseguir chegar até ele. É capaz de vocês serem mortos no caminho. Mas ela está ali, brilhando e vibrando positivamente. Sem pedir nada, porque ela não sabe o valor que tem. Ela não sabe, mas Deus sabe porque colocou ela lá. E aí algumas das pessoas vão sendo agrupadas por bem. Porque ela não salvar, não tem problema. E nem ela vai dizer, não, eu moro na cidade. Não, eu moro lá na vila, eu moro no lixão, eu moro no meio do povão. Porque ela não tem vergonha da origem dela. Ela é aquilo, mas ela tenta ajudar as pessoas e passa a ser respeitado pelos demais que compõem o grupo. Ou que não compõem o grupo. Não, a filha de fulano é boa. Então, esse lado aí a gente não tinha visto. A gente só estava conversando dos defeitos das nossas crianças que crescem
Umas morrem porque não conseguem sair e outras se desfazem porque elas nem sabem quem elas são. Mas só que nós erramos também quando nós esquecemos dos pais. Não tem só pai bonzinho não, tem pai muito ruim. Tem. E Tem. eles são Nessa lindos. hora joga o filho no lixo. Isso, Não e vai eles pegar, são vai lindos, socorrer. bem vestidos, educados, formados às vezes. Mas eles são errados. Eles dão o carro do ano para que ele não enche o saco. Eu não quero conversa. E ele vai buscar o quê? Ele vai buscar uma maneira de tirar a solidão de dentro dele. Só que ele não foi ensinado a nada, então ele não tem o que buscar. Então, como ele não tem o que buscar, o que é oferecido? A amizade, com a mãozinha no ombro, com cautela, com carinho, ele vai aceitar. Porque é uma coisa boa para ele. Ninguém liga para mim, me dá um carro, me dá uma roupa boa, me deixa eu sair, mas ninguém pergunta. Você tá bem? Bom dia, né? Falta dá da um família abraço. apoiar. Dá um abraço. Então, esse lado aí, você pediu que eu falasse alguma coisa? Não, Eu é mais visualizei isso capacitado aí. que eu. Visualizei isso aí. A gente conhece. Eu visualizei muita sabedoria nas suas palavras, na sua conversa, e tá desse jeito hoje. Falta de amor mesmo. Ninguém quer saber do problema de ninguém. Prefere dar igual a senhora falou, prefere dar um carro, dar uma moto, do que dar uma palavra amiga, do que perder um tempo. Essa palavra-chave é essa aí, perda de tempo. Eles acham assim que é perda de tempo. Entendeu? E aí, agora você vai me desculpar que eu vou entrar na sua área. As igrejas evangélicas estão proliferando. Nem sempre aqueles que dirigem também estão seguindo certinho. Só que as pessoas estão correndo para as igrejas, dizendo assim, socorro! Aí você diz, mas socorre o quê? Está perdido? É droga? É família? É dinheiro? Eu não sei. Eu só sei que me socorre. Quando o administrador, não vou chamar pastor, quando o administrador da igreja, que depois se propõe a ser pastor, que nem sempre ele nasce pastor, ele é um bom pastor, ele não salva só vida, ele salva almas. E essa é a verdadeira função. Infelizmente, existe alguns que estão visualizando dinheiro. Dinheiro. E aí a pessoa se doa. Agora que não tem mais nada. Aí ela diz assim, mas que porcaria, o que eu vim fazer aqui? Aí aquele pastor, que não é pastor, que não estudou, que não fez nada, porque a pessoa precisa de estudo e conhecimento, e ser escolhido. Por Deus, principalmente. O que ele faz? Ele vai procurar a tua filha e vai ficar com ela. Fulano saiu da igreja? Porque ele não é um pastor. Ele não conduz ovelhas. É um lobo vestido de pastor, né? Porque o verdadeiro, ele não precisa de casa para ele fazer a obra dele. Ele faz em qualquer lugar. Me desculpe que eu não sei dizer. Ele faz em qualquer lugar. Ele não precisa de casa, ele não precisa de lar, ele não precisa de roupa. Ele só leva a palavra. E a palavra ele não diz o que ele é, ele faz. E a pessoa sai ali, às vezes ele está no ponto do ônibus e levou um tropeção e chama um nome feio. E ele diz assim, você já agradeceu porque você levou um tropeção? Sai daqui, seu não sei o quê. Senão, você sabe que se você não levasse o tropeção, o carro ia te pegar, que você ia atravessar a rua. Deus te viu, te abençoou e tal. Na hora a pessoa fica com raiva. Mas ele levou uma semente. Se ela vai brotar, ele não sabe. Mas ele colocou. Esse é o verdadeiro pastor. Aí, logo ele tem uma casa para agregar as suas ovelhas. Porque Deus dá a condição a ele. Agora, essas coisas que estão aparecendo aí, eles me perderam. Dá vontade de chegar lá e falar assim, isso me perdeu. Porque não são nada, não são nada. Deus veio para todo mundo, né? Mas nem todo mundo quis Deus. Mas hoje em dia tá e outra coisa, eles se expressam bem, eles falam várias línguas. Estuda. Entendeu? Aprendeu a falar. Pode prestar atenção se eu estiver falando mal demais. Logo as pessoas ficam achando que ele é muito bom porque ele se expressa bem.
às vezes nem basear na Bíblia, mas sabe falar, e aí vão fazer uma vaquinha, porque o pastor está se vestindo mal, precisa de um paletó. Aí do paletó já vem a gravata, já vem um calçado e ele se acha. Aí ele vai ler alguma coisa e como ele tem experiência de vida e não do conhecimento, ele vai se expressar cada vez mais. Até ele achar um lugar para se encostar, que é uma igreja. Quando a igreja é idônea, que ela é grande assim, no agrupado de vários pastores, ela não deixa aquele cara encostar. Aí o que ele faz? Ele abre uma igreja nova com um nome estranho. E registra. E vira pastor. Só que o pastor, ele tem que ter estudo e conhecimento. E a maioria desse conhecimento vem da escolha que Deus fez para ele ser aquilo lá. Ele às vezes não quer. Às vezes ele diz assim, eu não quero ser isso não, eu quero mais cuidar da minha vida, eu vou à igreja. Bem, o meu nome é Marileia, eu moro aqui há algum tempo, vim do Baixo Amazonas, estou aqui a convite não do senhor Luiz, mas do senhor Antônio, que tem um outro procedimento, mas agrupando os ideais de todos, que é a libertação do vício e a libertação da alma, que são coisas diferentes, mas elas têm que ficar agrupadas. Tudo que se tem conhecimento na cidade, independente do que seja, e que seja do bem comum, eu acho que a divulgação é o melhor método que tem para agrupar mais pessoas. Indiferente dela fazer ou não alguma coisa, só o fato dela conhecer esta bendita obra que estão falando, ela já está lá em cima, lá no patamar, no degrau maior. Indiferente de religião, indiferente de procedimento, indiferente até do que se quer fazer e almejar. Então, essa é a minha razão. Eu sou a companheira de Nelson e nós aqui estamos a convite. Estou agradecida. O São Antônio já tinha falado ou ele repetiu? Não, vai repetir. Falta o São Antônio. Vai repetir, vai repetir. São Antônio não repetiu. O senhor não... Meu nome é Antônio Bernardo, sou filho de São Joaquim, sou um voluntário que trabalho com criança, procuro ajudar os dependentes químicos, os alcoólatras, é uma coisa espontânea que eu faço. Sou um aposentado e acho que a pessoa tem que fazer alguma coisa para o próximo, para se sentir feliz e para fazer uma pessoa feliz. Eu acho muito importante a gente fazer uma pessoa feliz e tirar as pessoas daqueles conflitos, da depressão e daqueles do buraco da vida. Que a gente não agrada a gente. Né? Eu sou um cristão, mas não sei que religião que eu tenho. A gente agrada a Deus. E Deus dá de volta para nós. Bonito. Está desligado? Vamos dar a altura aqui, só para ver a altura. Aí eu deixo aqui. Então vamos lá. Hoje eu vim aqui a convite do São Antônio. Ele ia dar uma palestra a respeito de drogas. Aí eu conheci o Luiz Carlos, que é o idealizador do projeto. E a gente veio aqui hoje. Meu nome é Nelson Pereira Lima, tenho 43 anos. E a gente veio participar da reunião hoje. Vamos lá, 1, 2, 3, pode ir. Bem, meus amigos, em primeiro lugar, eu desejo boa noite a todos. Boa noite. E quero agradecer um amigo aqui que eu conheci e parabenizar ele por esse bonito trabalho que ele está fazendo, porque é uma coisa que a droga, o álcool, está afetando a sociedade, a nossa família, a política e todo o nosso mundo social. Eu acho, me perguntaram uma vez, o que eu acho da droga? A droga é a destruição do homem. A pessoa entra na droga, pensa que é bonito,
Às vezes, com o incentivo de um amigo, ele vai. Mas ele não sabe as consequências que ele cai, porque eu estou nessa área. Porque na parte da psicologia, nós temos 3 personalidades: consciente, subconsciente e o inconsciente. O inconsciente é aquele lado instinto mal que nós temos, aquela coisa ruim que nós temos. Então nós ficamos inconscientes. Nós não podemos agir o nosso subconsciente para o nosso consciente viver. Não é verdade, moça? A gente faz coisa que a gente nunca fez na vida. E quem se destrói é ele, é o drogado. Que a droga, o álcool, é um vício. É um vício que nós temos que lutar para largar isso. Porque a gente só destrói não só o físico, a alma, a moral e a família. Principalmente a família. Agora, nesse sentido, eu acho que a ausência de Deus. Com certeza. Diz uma filosofia de vida: religião não leva ninguém no céu. O que leva é a nossa consciência e nossos atos. Agora, eu estou nesse caminho aqui. Deus está sempre conosco. Deus está sempre nos encaminhando. Agora nós desvia dele. Então, eu não posso fazer nada para você. É o caminho da droga. A droga, o álcool. Eu vou contar para vocês certos fatos que eu convivo. Eu convivo e vou lá embaixo. Antes de ontem, lá no Júlio de Lourdes, eu tenho uma família, me chamaram para mim lá, para ver uma mulher que estava morrendo, muito amiga minha. Se eu contar para o senhor o que eu vi, a mulher lá quase morrendo, desculpando a palavra, desculpando a liberdade. A mulher gritava: eu quero homem. Dona Ilse. Eu quero pinga. Eu falei: minha Nossa Senhora. Quando eu olhei assim de lado, a pinga estava lá. Um jogado no canto. Aí eu perguntei, que eu não podia. Mas por que essa minha amiga está assim? Porque ela está com a pombagira desse jeito. Antes de ontem. E a pombagira gosta dela, desculpando a minha liberdade, era boa de cama, e a pombagira não sai dela. Por isso que ela está pedindo morte. Aí eu falei: minha dona, está desse jeito o nosso mundo aqui. Eu falo assim abertamente. Eu falei: gente, reza para essa mulher descansar em paz. Não, ela precisa tomar uma surra de vara de gambá para a pombagira sair dela, que ela morreu. Mas por quê? Droga, cachaça e uma família destriturada, minha senhora. Eu mostro e provo aonde eu fui. Agora, eu acho, meu filho, que nós, quando nós reconhecemos nossos erros, nós temos uma força de vontade, nós vencemos. Vence. Vence, e a pessoa que está perto tem que ter muita força de vontade para ajudar essa pessoa. Não abandona ele, mas apega com Deus. Porque isso passa para a senhora também. A senhora fica desajustada, a senhora fica com problema emocional, a senhora quer acudir, não pode acudir, agride a senhora. Então a senhora tem que ser rígida. Não pode só amor, não. A razão em primeiro lugar. Porque até dó dele, coitado. Deixa ele. Não faz isso, meu filho. Não faz. Não. A senhora tem que bater aqui, ó. Falar a verdade para ele. Como eu estou com o caso de um drogado lá na minha casa. Está preso. Você lembra do Marinho?
Está preso, senhor. Está preso. O senhor vê as cartas que ele escreve para mim, mas por quê? Porque a mãe só passou a mão na cabeça dele. A mãe só deu amor, 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 mas não deu educação, senhora. A educação é a base, não é tudo. Ensinar um trabalho, um princípio de religião, um princípio de moral, ver as companhias com quem vive, porque às vezes o drogado, ele não tem culpa daquilo. Porque a adolescência hoje é tudo fraca. Não é igual nós que somos fortes, resistentes, que enfrentam o problema de cabeça erguida. Eles são fracos. Então, são bobinhos. Chegam mais espertos, os manipuladores, faz a cabeça dele, vem pra cá, vem pra cá, vem estar na nossa onda. Umas, às vezes nós estamos com um problema sério, né? A gente recorre a Deus, né? Eles não. Vem aqui curtir a vida. Vem aqui que você sara. Você fica doidão e dá droga pro coitadinho, ele vai pela primeira vez e ele acostuma. Então eu acho que nós, que luta com isso, deve estar sempre protegendo o jovem. Esses meninos dos seus 16 anos, observar com quem eles andam, porque não são eles, é para experiência minha. É gente mais velha que faz a cabeça do povo. Porque antigamente, como a senhora falou, eu falei, nós tínhamos uma estrutura, nós trabalhávamos, corria, o pai batia na gente, né? Hoje não tem mais isso. Hoje não pode nem bater. Não pode, né? Nem bater. Nem trabalhar, que era uma das formas de tiraria, uma Eu atividade. comecei a trabalhar com 7 anos lavando quintal, né? Trabalhei até com 11 aqui em São Joaquim. Depois de 11 eu fui trabalhar em São Paulo, com o dono da Comod. Eu te conheço. Parei de estudar para ajudar minha mãe e meu pai a criar os outros. Criado bem, né? Os meus irmãos, Fernanda, Márcia, Sola, né? E agora essa geração, você não pode. História não tem alguma experiência para resolver o problema até aqui, não está de cabeça erguida? E o que a droga faz? Deixa a gente aí, ó, doidão, vendo os mortos na frente, vendo gato, que não tem gato nenhum, vendo luzinha, porque eu estou nessa área, eu sei bem o que é isso. Sei e falo uma coisa para vocês, gente, a droga é um perigo, não para ele, para a família. Mata qualquer um, porque a hora que vem aquela alucinação, o drogado não vê nada. Mata pai e mãe. O senhor não vê esse caso na televisão? É. Outro caso, porque eu estou sempre na área, dona. Eu estou nessa área, parece que Deus me deu essa missão, que eu estou correndo atrás desse menino. Há muitos anos atrás, lá na Sambra, até eu trabalhava com a Bia. Vou contar um caso do senhor. Eu fui lá, eu falei, ô dona Bia, tem uma mulher lá, ela está jogada no chão, vamos lá salvar aquela mulher, porque a gente tem dó. Sabe quando nós chegamos lá, tinha lá um moço, um preso, no canto. Eu disse, dona, nós vai levar a senhora para o hospital para tratar. Não, eu não posso sair daqui, porque tem meu marido. E o meu marido, eu não sei fazer comida para ele. Eu falei assim, mas minha senhora, quem? Aí eu falei, ô mãe, a senhora vai fazer comida? Aí eu falei, quem é seu marido? Esse aí, ó, é meu filho. Que lá em outras vidas, o guia baixou. Tem tudo isso, tem. E falou que nós aqui nesse mundo, nós temos que casar com nosso marido e mulher. Droga, dona, droga. É uma coisa. Quem quer ver a droga, sai com essas coisas de boca, velho. Mas eu acho que é isso? Ausência de Deus, formação moral, uma educação de família, pessoas perto como o senhor está fazendo esse trabalho,
Porque o drogado, ele quer vencer. Mas ele não tem força. Não tem força. Tem gente para jogar ele. Né? Então, eu acho que em tudo, por tudo isso, gente, é a estrutura de família. Isso vem de baixo. Vem de baixo. Com exceção, é família que já tem aquele ambiente. Pessoas que saem para o mundo para vencer na vida e não tem uma estrutura. Em vez de, quer lutar e vencer, e procura esse caminho, arruma uma mulher completamente desajustada e vai morar com ela e tudo. Não procura uma religião, que eu acho que uma boa religião ajuda a gente. Uma boa leitura da Bíblia, que eu não tenho religião, mas eu acredito em Deus. E leio a Bíblia todos os dias. Lembrar das estruturas, não ser um fanático, mas eu acho que Deus dá muita força para a gente. Você querendo, meu filho, você vence. Você está no caminho certo. Trabalhar, é importante você trabalhar, se valorizar, ter uma autoestima com você. Sabe o que é autoestima? Se respeitar. Como diz, eu me respeito, os outros me respeitar também. Se você não se respeitar, ninguém te respeita, meu filho. Não adianta você querer ser um moço bacana, um moço bonitão, um galanzão, se você não se dá o respeito. O povo foge de você, aí você vai dormir para a rua, você vai ficar para baixo para cima, aí vem a saúde física, viu? Vem, aí dá vontade de roubar, de matar, e as revoltas fazem a gente fazer tudo isso. Então, problema, meu filho, é resolver. Quando você quer resolver seu problema, você resolve. Se você é inteligente. Deus te deu cabeça para você pensar. Deus disse, faça da sua parte que eu te ajudarei. Viu? Fica aqui nessa luta que você está. Viu? A senhora também. A senhora não venceu? Nada, com a ajuda de Deus, principalmente. Pegou com Deus e Deus ajudou a senhora, Ele né? foi o centro de todas as coisas. Que se Foi não fosse duplo, Deus, o seu negócio foi duplo ainda, dois. Foi dois, e se não fosse Deus, eu não teria. E a força é da base. senhora, né? É Ele que me deu força, porque a gente sozinha não consegue ter Não força, consegue. Não, dá conta. Então você tem que Tem que criar procurar uma a ajuda, base. terapia, Eu né? tinha minha mãe, meu pai, os irmãos e Deus que me deu força para passar. E esse senhor aqui que eu conheci, Mas eu garanto que não é nada fácil. Não é fácil, eu uma sei. história bonita, né? não é tudo É, isso. de sofrimento, e é o desespero de você ver seu filho chegar na situação, a filha principalmente, e você não saber como ajudar. É que a gente se perde, né? Porque a gente não quer aquilo. Toda mãe idealiza um futuro para o filho, estudar, se formar, casar, ter sua família. Acho que toda mãe quando tem, né, principalmente menina, né? E você já idealiza, nossa, vai ter. Assim como meu pai sonhou para mim que eu seria uma professora, que era para mim só estudar, né? E eu já gostava de trabalhar, preferia trabalhar do que estudar. Mas eu sonhei possível. Então ver o meu filho na situação que eu vi ele, foi muito difícil para mim. Mas né? superou, né? Mas, nossa, louvado seja Deus por isso. Porque a fase mais terrível da minha vida, a minha tia me levou numa igreja, até era quadrangular, e o pastor fez uma oração para mim. Eu estava em pranto, né? Porque eu não entendia por que eu tinha criado os filhos sozinha, quer dizer, com a ajuda da mãe e do pai, que eu separada, eu morava com eles. Mas o motivo, e não há motivo. Às vezes a gente se culpa e não há motivo. É um momento, é um segundo que um amigo vem e oferece, dá um traguinho aqui, dá uma cheiradinha, isso não vai dar nada, e dali a pouco o filho seu está dependente, né? Então não foi fácil não.
Mas louvado seja Deus que meu filho hoje está liberto, né? Minha filha está morando fora daqui, com a glória de Deus, né? Está liberta da droga também. Então, mas não foi fácil não, foi muito sofrimento. Muito. Que a droga é um vício. Eu deixei de cuidar de mim, deixei de gostar de mim para correr atrás de socorrer eles, e na realidade quem deu o socorro real mesmo foi Deus, porque se não for Deus dar força para nós poder ajudar eles, e uma coisa muito importante é não abandonar o filho, né? Não pode abandonar. Não abandonar. A minha filha, ela chegou numa situação que eu precisei de abandonar ela. Ou eu falava, você vai cuidar da sua vida, ou eu morria. Ou eu morria, infelizmente. Só que aí eu comecei a pagar aluguel com uma casa velha que eu estava morando em Ribeirão. Trabalhava muito para pagar o aluguel da casa que eu morava, para ajudar meu filho a pagar o aluguel. E para pagar o aluguel aqui para ela, porque ela estava com a minha irmã, depois a minha irmã não quis mais ela. E nesse intervalo ela estava grávida, para não ficar na rua. Então foi muito sofrimento. Foi demais, né? Mas engravidou ainda. Ela já tinha a menina que eu cuidava, né? Aí teve um menino que estava junto comigo ainda, veio pra cá, deu o menino pro pai, deixou a menina, aí ficou grávida de novo. E foi muito sofrimento. Eu não desejo isso, apesar de que eu falo pro pior inimigo, peço a Deus para não ter inimigo, né? Mas todo mundo tem, né? Alguém que às vezes não gosta de você gratuitamente. Mas eu não desejo isso para mãe nenhuma, para mãe não, nem mãe preta, nem mãe branca, nem mãe rica principalmente, porque eu acho que para eles é até pior, porque o dinheiro é mais fácil, né? E o sofrimento deles é pior do que o da gente, só que elas não contam, elas ficam ali, morrendo ali, e a gente, né, a gente ainda sai para fora para procurar ajuda, para ver o que pode fazer. Mas a única ajuda que tem, que a gente pode dar para os filhos, é a palavra de Deus, é colocar Deus na vida deles. Porque se não for isso, às vezes Deus outros falam que religião é para pobre ou é para preto, né? Religião pode até ser para pobre e para preto, agora Deus é para todo mundo, né? Então você tem que buscar, não é religião não, você tem que buscar Jesus Cristo, o centro. Porque não adianta você ir nem para o A nem para o B, você tem que ir direto na cabeça, né? Que é Jesus Cristo. Aí sim, aí ele te dá através da Bíblia, ele te dá uma palavra para te comportar hoje, ele te mostra uma maneira de você orar pelo teu filho. Eu esperava meu filho dormir para ir lá na cama, para orar, para entregar ele na mão de Deus, para pedir socorro para ele. E eu sei que o Senhor atendeu. Né? Atende. O Senhor atendeu. Deus nunca abandona ninguém, não. E tudo que eu passei me deu força, porque depois dele veio ela, né? Então, eu mal saí do tormento, entrei na tempestade. Eu achava assim que, por ela estar assistindo tudo que eu estava passando, aquela agonia, aquele desespero, aquele sofrimento, e ainda trabalhando, ela não faria isso. Porque eu não tinha marido, eu morava com a minha mãe. E com meu pai, ela viu o sofrimento, né? E pelo contrário, foi só piscar de olho. E aí, de repente, eu descobri que ela estava usando. E foi uma decepção muito grande, principalmente. E a tristeza maior de saber que eu ia passar por todo aquele processo de novo, né? E pro menino caçula, que assistiu tudo, o meu choro, a minha perseguição, porque aí eu ia na polícia, eu ia nos botecos, eu fui em boca de fumo. Então, foi desesperador, mas graças a Deus, depois que eu fui na igreja, que eu realmente decidi que eu não tinha força para lutar, não tinha mais. Aí eu encontrei em Jesus Cristo a força que eu precisava, né? E peguei firme na igreja, nos cultos, o pastor sempre orando e recebendo incentivo. Às vezes eu chegava, falava para mim não falar nada, né? E orar, entregar na mão de Deus, e realmente
teve ameaça de morte, mas Deus sempre garantia a vitória dele. Eu dizia, Jesus, não permita que meu filho morra nessa situação, para ele ir para o inferno principalmente, né? Dá uma oportunidade de vida para o meu filho, né? E o Senhor restaurou a sorte de Sião, como está, né, em Salmos, e eu glorifico a Deus por isso. E eu estou aqui hoje, tenho o prazer de poder falar para as pessoas, né? A mãe que está passando por um problema, o pai, para ele chegar até aqui, né? Que ele não, para não se sentir sozinho, não. Que aqui tem gente que já passou por isso 2 vezes, tem mãe que passou por mais vezes, né? E que tem mais gente aqui que pode ajudar, que pode conversar com a pessoa, porque no início eles não querem ouvir falar de nada, de Deus, de nada. A única coisa que eles querem é a droga, né? Mas quando a gente no silêncio vai buscando Deus por eles, vai orando, vai intercedendo, as outras pessoas também, não precisa nem de estar lá com a pessoa, só ajuda a mãe e o pai em oração, a pessoa chega em casa mais forte, aí salva muitas vidas, mas se a pessoa ficar ali dando dinheiro, aí a outra morre, a outra não tem, a gente vira um saco sem fundo. E como eu sou pobre ainda, que um dia eu não serei mais, mas trabalhar, viu? Trabalhando. Era rica de inteligência. Graças a Deus. O meu filho trabalhava e às vezes roubava. Aí é duro, né? Porque a gente tem um problema seríssimo, seu Antônio. O preto rouba lá na Sambra, a polícia vai buscar o preto lá. Ou o branco rouba lá e a polícia vai lá buscar o preto. Porque é o preto. E isso vem desde sempre, não mudou e acho que não vai mudar nunca, né? Porque o mal está no preto. Não está, o mal está em todo mundo, né? Tá em todas as cores. Às vezes até o que é rico é o mais mal ainda, mas ele não vai não. Eu já vi muitas histórias aí de a polícia passar perto dos filhos dos ricos que estavam na moia e pegar o preto que estava aí em cima, né? Porque aquele lá era culpado, dos outros não era. Então, mas é para as pessoas saberem que tem aqui um lugar que tem pessoas que estão querendo ajudar, que está preocupada em ajudar a mãe a tirar o filho da droga, a filha, porque a droga rouba tudo, rouba o sonho. Porque você vê as meninas com o sonho de ser modelo, de ser professora, de ser médica, e a droga vem, tira tudo isso dela que vê. Então ela entra para destruir mesmo. E se Deus não entrar... Mas Deus não deixa. A gente quando pega com ele, eu lembro que o senhor sabe, o senhor evangélico também, eu adorei muito evangélico, eu leio o versículo da Bíblia, que tinha o senhor conhece essa parte, diz que um homem desesperado na vida gritando Deus, Deus onde que está? Deus me ajuda, né? Diz que uma voz veio, eu nunca te abandonei. Para onde eu passei, eu deixei as pegadas para você me acompanhar. Não é isso? A gente tem fé em Deus, não é só rezar, ficar fanático. Não, acreditar nele e seguir a lei que ele deixou. Deus não quer ele não abandona nós, não. E não precisa nas horas mais difíceis ele está com a gente. Não precisa de ser fanático, né? Você só tem que ter ele na sua vida como base. É a base. Porque se ele é na tua vida como base, você não vai buscar bebida, você não vai buscar a droga, igual eu já vi história de mãe que entrar na droga para tirar o filho da droga e ela tornar uma viciada. Não, você vai buscar refúgio naquele que pode te dar. Porque o homem em si ele não pode te dar, ele pode te dar em palavra, né? Um conselho, ou remédio para o filho, o lugar para internar o filho, mas se não tiver uma base da palavra da Bíblia, né? Por isso, pessoal, eu dou muito valor nas famílias. Família é a estrutura do mundo. A gente sem uma família, nós não somos nada. Família, a união matrimonial, mesmo não sendo casado. Porque ali está o respeito. A dignidade. Sagrada, né? Essa pessoa que vive nesse mundo de família,
ela tem estrutura para aguentar esse vendaval que vem para derrubar a gente. Porque um ajuda o outro. Mas, seu Antônio, hoje Não é em dia verdade? não tá assim mais não, viu? Hoje em dia, primeiro que a família, ela tá sendo mais a mãe. Porque o pai, ou a mãe cria o filho sozinho, né? Ou nunca teve marido. Mas a senhora tem uma estrutura lá de baixo do Eu senhora. tive da mãe e do pai. Minha isso. mãe e meu pai Pode foram ser assim. assim. Mãe e pai, eu perdi meu pai, Pode né? ser assim. Mas meu pai foi uma pessoa abençoada Aí, ó, na minha vida. é o que está ajudando a senhora. É aquele pai de pegar no colo, de contar história na época da quaresma, os vizinhos saíam tudo pra fora, e, né? E contava história, e depois de noite você ficava com medo, dormia no meio da cama deles. Não existe mais isso hoje, o computador roubou. Não tem, é que eu falo, né? Mas, hoje não tem mais família. Então, às vezes, a família é a mãe É. tem que trabalhar. A mãe tem que trabalhar e ela não é que ela não ama o filho que ela não quer, só que ela tem que pagar aluguel, ela tem que comprar comida, ela tem um monte de coisa. E às vezes você descuida um segundo, nesse um segundo seu filho se perde, né? Mas a família, quem tem, é a base, né? Mas infelizmente o mundo está tão destruído hoje que os homens estão largando as mulheres, assim, os filhos abandonando, né? Liberdade demais. Falta de Deus também. Mas falta de Deus. Eu acho que uma das coisas que como diz assim, algumas das entidades, né, clínica terapeuta que tem várias, tem 1830 no Brasil, então tem muitas clínicas, né? Elas têm algumas que são particulares, que às vezes pega as pessoas, interna voluntário, involuntário, né? Sim, senhor. Então deixa as pessoas lá, às vezes, até para ganhar dinheiro, entendeu? Involuntariamente. Vai mantendo presa alguma coisa. Então, e outras, não tem a presença de Deus. Por quê? Porque o Estado é o Estado laico. Ele não pode misturar religião com a política, com o governo. Então, o governo não pode misturar, é separado. Então, religião, cada um tem a sua, cada um escolhe qual que quer, o que pode ser. E tem muitas clínicas que não tem isso, não deixa a pessoa escolher a religião, ou quer que queira, faz ela estudar só aquela religião ali que é dela, entendeu? Então, uma lavagem cerebral. Uma lavagem cerebral, igual aconteceu muito daquelas clínicas que a pessoa fica orando de madrugada sem parar, então só naquela religião. Aconteceu tem que ser assim, a pessoa tem que ser por si. E outra coisa, para um tratamento numa clínica, ela entra lá, a primeira coisa que eles fazem é a limpeza física, é uma desintoxicação na pessoa, vai dar remédio, vai limpar o corpo, o organismo da pessoa. É um tratamento, está correto, está certo. Depois vai dar palestra, vai fazer muitas obras para a pessoa ver, atividade, tal. Mas o principal disso tudo é ter uma religião, cada um ter a sua igreja, para poder entrar na parte espiritual, porque o espiritual também está contaminado. Se você não se libertar da parte espiritual, você também não consegue se livrar das doses. Você sai do tratamento ali limpo, seu corpo está limpo. Mas logo que você chega lá fora, você já começa de novo. Você vai num bar, você já se carrega. A energia já carrega de novo. Você vai, você não aguenta de novo. A religião te puxa. Então você já tem que estar preparado. Então aqui, por exemplo, aqui não tem problema. Aqui nós estamos reunidos. Aí eu gostei muito do senhor. A religião aqui pode ser espírita, pode ser católico, pode ser crente, evangélico, budista. Todas as religiões aqui é bem-vinda. Por quê? Porque nós estamos aqui só um Deus, só tem um Deus. O Deus é para todos nós, não tem denominação igreja. Tem a igreja lá em cima, não tem nada a ver com isso aqui. A igreja lá é outra coisa separada, sou pastor, mexo lá, mas não tem nada a ver. Então aqui é para todo mundo. Está aberto as portas para todos, né? Mente aberta. Mente aberta.